pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é o método do fator integrante para a resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem lineares. Vamos aprender? Então hoje nós vamos resolver equações lineares de primeira ordem. E o método apresentado nessa aula é o método do fator integrante. Então, gente, a primeira coisa é identificar o tipo de equação diferencial ordinária que esse método se propõe a resolver. São equações com esse formato aqui. Derivada primeira mais uma função que depende de t y igual a uma outra função que depende de t. A princípio, a única exigência é que essa função p e essa g sejam funções contínuas em um certo intervalo i, que contém o valor inicial t0 e y0 quando se tratar de um PVI, tá? Eu preciso dessa continuidade da função ip e g, nós vamos ver que nós vamos precisar colocá-las dentro de um integrando, tá? E aí é necessário que sejam funções contínuas a princípio, certo? O objetivo desse método é encontrar uma função μ de t positiva, que ela é chamada de fator integrante. Então, essa μ de t, a princípio, eu vou pegar como sendo uma função positiva e não nula. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu multiplico todos os termos da equação 1, que é essa equação aqui, ó, y' mais p de t, y igual a g de t, eu multiplico cada fator pela função fator integrante, que é a μ de t. Então, eu multiplico por μ de t todos os termos dela, da equação diferencial. Qual que é a ideia? Que nesse lado aqui apareça uma função derivada. Se nesse lado aqui aparecer uma função derivada, igual a esse outro lado, segundo termo, eu consigo tirar quem que é esse retângulo aqui, essa incógnita, que é essa função que eu quero descobrir, integrando os dois lados. E aí eu consigo resolver minha equação, tá? Então, o método consiste em multiplicar por uma função μ de t positiva e não nula, de tal forma que este lado aqui da equação seja uma função, que é a que eu quero descobrir, que eu chamei de quadradinho, derivada, tá? Que função? Esse lado deve ser, então, a derivada de uma função, esse lado aqui. Mas que função que é? Quando você começa a ver que aqui é uma soma, alguém multiplicado por uma derivada, mais alguém e outra função aqui multiplicada, a gente começa a perceber que parece que μ de t, y, quando eu derivo, vai ficar, ó, repete a primeira, deriva a segunda, ó, já tá aparecendo um termo aqui, ó. Tá vendo a regra do produto, que é um produto de duas funções, lembrando que μ de t é uma função e y é outra. Como que eu derivo esse produto? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Tá vendo? Então, a função que é possível que a gente coloque aqui, gente, é a função μ de t, y'. Então, isso aí passa a ser pra gente uma exigência. Se desse lado aqui aparece, então, a função μ de t, y derivada, então eu tenho que μ de t, y é igual a isso daqui, e a função que eu quero descobrir, que é a função y, então, passa a ser integral de μ de t, g de t dt, mais uma constante sobre μ, ó, porque ela é positiva e não nula, então, eu posso dividir os dois lados. Aí eu consigo explicitar a solução geral da minha equação diferencial, tá? Então, olha, eu tenho, então, que μ y derivada dá μ y' mais μ' y. E aí, eu vou agora comparar essas duas igualdades. Olha, essa que é o que eu quero que seja esse lado. O primeiro fator tá aparecendo os dois, que é μ y'. O segundo fator, gente, ele tem uma coisa parecida, ó, y. Então, eu percebo que se eu vier aqui e igualar μ vezes p a μ', então eu tô igualando μ p a μ'. Eu tenho, então, que esse lado aqui da equação fica igual a esse, que é o meu objetivo. É que eles sejam iguais, que aí eu consigo resolver a minha equação.
Logo, eu pego, então, mi vezes p e tenho que fazer c igual a milinha. Quando eu faço essa exigência, eu quero encontrar, então, quem é a mi. Quem é essa função fator integrante, que isso aqui tudo dá certo e se encaixa e que eu consigo resolver a minha equação diferencial. Então, essa equação aqui, ó, mi-p igual a milinha, ela que vai nos fornecer quem é a mi. Quem é a função que faz esse método dar certo? Vamos ver, então. Então, eu vou anotar aqui, ó, mi-p igual a milinha, que é o que eu acabei de falar, e vou ver o que vai acontecer. Isso daqui, então, é uma condição para resolver EDO. Eu quero descobrir, então, quem é essa função mi. Aqui, gente, eu observo que eu posso dividir os dois lados pela função mi de t, ó. Dividir os dois lados por mi de t, porque ela é uma função positiva e não nula. Então, eu posso dividir, passar ela dividindo os dois lados. Aí, eu vou observar que esse lado aqui, gente, é a derivada da função ln de mi. Vamos conferir? Quem é a derivada da função ln de mi de t? É 1 sobre mi de t vezes milinha. Então, esse lado aqui, olha, ele é a derivada de ln de mi de t, tá? E o lado de lá continua sendo p de t. E aí, eu quero encontrar a mi. Então, se eu tenho uma derivada, é coerente eu passar uma integral aqui dos dois lados, que aí eu consigo o ln de mi, porque a integral da derivada do ln de mi é o próprio ln de mi de t. E do lado de cá eu tenho a integral. Então, eu passei o quê? A integral aqui dos dois lados. A integral em t, dt. Tá? Então, esse lado aqui, ó, integral de uma derivada da função é a própria função. Do lado de cá eu tenho integral de p de t. Aqui faltou um dt, tá? Integral de p de t dt, tá? E aí, gente, isso aqui, então, eu tenho que ln de mi de t é igual a essa integral aqui. Eu quero a mi de t. O que eu faço? Eu passo a exponencial dos dois lados, que é a função inversa. Então, fica e elevado a ln de mi, e elevado a integral de p, ó. E elevado a ln de mi, é integral de p de t dt. E elevado a ln de mi é a própria mi, porque e e ln são funções inversas, então da própria mi. Então, aqui eu consigo explicitar uma fórmula para mi de t. O meu fator integrante, que é a mi de t, ele obedece a essa fórmula. Então, mi de t vai ser e elevado à integral de p de t dt, tá? Então, isso aqui é uma fórmula para a função mi de t, que é o meu fator integrante. Então, voltando lá no quadradinho, vocês lembram que eu coloquei um retângulozinho? Então, o retângulozinho era igual à integral de mi g dt mais constante. Nós vimos que o retângulo é mi vezes y, tá? Se eu coloco mi vezes y, fica bom lá dentro do retângulo. Eu posso dividir os dois lados por mi de t, e aí eu obtenho aqui, ó, a solução geral, que é aquilo que eu tinha falado no inicinho dessa videoaula. Toda solução para essa EDO, EDO1, lembrando que é y' mais p de ty igual a g de t, essa equação aqui, ó, ela tem solução explícita por essa fórmula, integral de mi, que é a função que tem uma fórmula para ela, que a gente acabou de mostrar a fórmula da mi, ó, mi é e elevado à integral de p de t dt, vezes g, a g é que tá do lado de cá, mais constante, tudo isso dividido pela função mi de t, tá? Então, isso aqui é a fórmula da solução geral. Vamos ver exemplos? Primeiro exemplo, gente, resolver essa equação diferencial que tá aqui, ó, y', 2ty igual a t. Então, olha, lembrando que a fórmula da equação que o fator integrante resolve é essa fórmula aqui, ó, y' mais p de ty igual a g de t. Então, olha, o p de t é o que acompanha o y e essa daqui é a g de t. Eu escrevi aqui, ó, p de t é 2t e a g de t é a t. Essas duas funções, elas são contínuas em R, então tá ótimo, elas são muito boas. Mi de t é elevado à integral de p de t dt, então eu peguei a p e coloquei aqui. Resolvo essa integral, fica e elevado a t ao quadrado. Pego a fórmula da solução geral, integral de mi vezes g mais constante sobre mi. Aí eu coloco, ó, mi, que é que eu acabei de ver, vezes g dt
mais constante sobre mi. Resolvo essa integral aqui, olha, ela é o método substituição simples, eu chamo esse t ao quadrado aqui de u, aqui aparece a derivada de u a menos de uma constante. Então, eu coloco, ó, e elevado a u, isso aqui é du sobre 2, eu resolvo a integral, que dá essa solução aqui, ó, meio de e a t ao quadrado mais constante sobre t ao quadrado, tá? Logo, essa solução que eu acabei de falar é a solução geral da equação diferencial ordinária, tá? E se fosse um PVI? E se eu te desse a equação e um valor inicial, tá? Como é que fica isso daqui? Se fosse um PVI, gente, eu vou pegar a solução geral, que é a família de soluções, né? E vou colocar o valor inicial. Então, y de zero foi dado no PVI, que é zero. Então, eu faço y de zero é meio mais k é elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, o k fica igual a menos meio. Então, achei a constante que resolve o PVI. Olha, eu coloco no lugar da constante a constante encontrada, aqui. E aí, essa aqui é a solução do PVI, que nesse caso é uma solução única, tá? Eu tenho a única solução do PVI. Vamos ver mais um exemplo? Essa função ty' mais 2y igual a seno de t. Valor inicial, essa equação diferencial com o valor inicial. Então, isso aqui é um PVI, tá? Então, o objetivo aqui é resolver o PVI. Então, vamos ver aqui como que a gente vai resolver. Primeira coisa, observe que essa função aqui, essa equação diferencial, ela não está no formato, ó. Então, a primeira coisa, gente, é colocar neste formato, que ela não está. Ela não está no formato apropriado. Porque, olha, aqui tem um t multiplicando o y', e no formato que eu preciso, esse y' tem que estar puro, não pode ter ninguém multiplicando, é o 1 que está multiplicando. Para eu tirar esse t aqui e não tornar essa equação diferente, o que eu faço? Eu divido todos os fatores por t. Quando eu divido todos os fatores por t, eu obtenho essa equação aqui, ó, que está nesse formato e é equivalente, ó, essas duas são equivalentes, considerando o t positivo, porque para o t estar no denominador, eu não posso t negativo, ó, o t igual a zero. Então, eu teria que pegar ou t negativo ou t positivo. Por que que eu peguei positivo? Por causa do valor inicial, olha. O valor inicial é π sobre 2 e 1. Então, esse ponto aqui tem que estar na região que eu escolhi. Então, eu peguei essa região aqui, ó, que é a região que tem o t positivo. Eu poderia pegar a região de cá. A região que eu escolho tem que conter o valor inicial, tá? Então, tá ótimo, peguei t positivo. Agora, essa equação está no formato apropriado para o fator integrante. O que que eu vou ter, então? Que isso daqui é a função p e essa daqui é a função g para o fator integrante. Então, vamos usar o método. Mi de t é elevado à integral de p de t dt. Elevado à integral de p de t dt, gente, eu tenho o 2 é uma constante, integral, então aqui fica o 2 constante, integral de dt sobre t, que é o ln do módulo de t. O módulo de t aqui, com t positivo, eu posso deixar o próprio t. Esse 2 que está multiplicando o ln, propriedade ln, ele pode ser visto como um t ao quadrado, tá? Propriedade do ln. Elevado a ln de t ao quadrado é o próprio t ao quadrado, porque e e ln são funções inversas uma da outra. Logo, a função fator integrante mi de t é igual a t ao quadrado. Então, mi de t eu encontrei, t ao quadrado, tá? Vamos prosseguir aqui no método. Encontrei a mi de t, eu vou olhar agora a fórmula da solução geral. A solução geral é mi g dentro da integral mais constante sobre mi. Coloquei mi, a função g, mais constante sobre mi. Aqui, gente, ó, t ao quadrado sobre t, eu vou ter um t em cima. Essa aqui, eu vou resolver separada essa integral, t seno t, tá? A maior dificuldade que os alunos apresentam aqui é para resolver a integral. Então, eu vou resolver a integral separada. T seno t, eu vou usar o método por partes para resolver, tá? Por partes, resolve esse tipo de integral. Eu chamo isso de u
e o resto de dv, tá? Se você não sabe resolver usando o método por partes, você pega aqui playlist do canal, lá na playlist de integrais, tem o método por partes, tá? Então, eu vou usar uv menos integral de v du. Aqui estão quem é u, quem é dv, tá? Estão todos aqui. E aí, a resposta dessa integral, gente, vai ser menos t cosseno t mais seno t. E aí, eu volto, então, vou colocar isso aqui, olha. Então, essa integral que eu tava resolvendo, eu vou colocar essa resposta, ó, menos t cosseno mais seno. Então, no lugar dessa integral, eu coloquei menos t cosseno mais constante sobre μ. Isso aqui é a solução geral da EDO. Só que ela não era uma EDO, era um PVI, olha. Y de π sobre 2 é igual a 1, então nós vamos agora usar isso. Usando isso, y de π sobre 2 vai ser menos π sobre 2, cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2, mais constante π sobre 2 ao quadrado, que é π ao quadrado sobre 4. Falou que é igual a 1, ó. O PVI deu que y de π sobre 2 é igual a 1, que é o valor inicial. Daqui, olha, eu tenho cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, eu chego que a constante essa constante é π ao quadrado sobre 4 menos 1, por essa igualdade. Com essa constante agora, eu vou colocar essa constante aqui e eu vou ter a solução do PVI, tá? Então, eu volto lá, ó, na solução geral do da equação da EDO e coloco aqui, ó, no lugar da constante K, tá? Coloco a constante e aí eu tenho a solução do PVI, que era o que eu tava objetivando encontrar. E aí, gostou da aula? Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!